Como deixar a cor do seu gráfico de área condicionado ao resultado? Vamos lá, o contexto aqui é o seguinte, eu estou avaliando a variação entre um último valor lançado e o primeiro valor lançado do período que eu estou selecionando. No caso aqui, por exemplo, 5 dias. O que eu quero avaliar é se nesse período eu estou tendo uma ascensão ou uma queda. Nesse caso, eu estou falando do valor das ações, né? Mas pode ser aí somente a variação, se é positiva ou negativa, beleza? De determinado resultado. Então, como deixar o gráfico de área ou o gráfico de linha com essas cores de forma mais automática ou condicionada a esse resultado positivo ou negativo? Nativamente, o gráfico de área ou o gráfico de linha, eles não terão o elemento de formatação condicional na parte de cor, tá? Quando eu crio aqui, eu vou arrastar aqui um parâmetro, vou arrastar a minha medida principal, que é o valor de contexto, tá? Ela vai respeitar o contexto selecionado de dias, né? Do período aqui, 5 dias, um mês, beleza? Então, quando eu crio um gráfico de área ou um gráfico de linha e vou olhar nos elementos aqui, deixa eu transformar em gráfico de linha. Quando eu vou olhar isso nos elementos aqui de linha, tá? Na formatação dele, do gráfico, na parte de cor, eu não vou ter aquele FX aqui que a gente encontra, por exemplo, quando a gente tem um gráfico de barra. No gráfico de barra, parte de coluna, nós temos o elemento de formatação condicional aqui na parte das cores, beleza? Para gráfico de linha não vai ter. A gente, para fazer isso, né? Para fazer isso no gráfico de linha ou no gráfico de área, a gente vai utilizar de um macete bem simples, que é criar duas medidas de apoio. Uma medida para valores negativos e outra medida para valores positivos, tá? Uma vai ser o inverso da outra. Então, a medida de valor negativo, o que ela faz? Ela avalia se o início do preço ou o início do período selecionado é maior que o início atual, o preço atual. Esse preço atual é o último valor lançado no meu contexto, tá? Então ele está avaliando dentro do contexto se o primeiro é maior que o último lançado. Se isso acontecer, ele retorna a minha medida principal, tá? Quando é para a medida positivo, ele vai avaliar o inverso, né? O inverso disso é se dentro do período avaliado a minha primeira nota que tem, nosso primeiro valor que tem em relação ao último lançado, ele é menor. Então, se ele for menor, ele traz aí, ó. Se ele for menor, ele traz valor de contexto. Isso significa dizer que, dependendo do que eu estou avaliando, ou uma será preenchida ou a outra será preenchida, né? Com base no contexto selecionado. Pronto, é só isso. Depois que você cria essas duas medidas de auxílio, você pode remover aqui, ó, aqui do nosso contexto, a medida principal. A gente só vai utilizar elas duas. Vamos tirar ela. E vamos transformar esse visual aqui em um visual de área, né? Transformar em visual de área. Opa, acabei clicando fora aqui. Visual de área. Você vai perceber que ou ele é negativo ou ele é positivo. Já está com as cores aqui separadas. Quando eu clico em algo positivo, vai aparecer em uma ação positiva, né? Vai aparecer uma legenda de uma cor. Quando não, vai aparecer outro. Isso significa dizer que somente uma medida aí está sendo retornada porque a outra vai estar em branco totalmente, né? Então, depois que você faz isso, é só vir na formatação condicional e mudar aqui, ó, na parte de cores, do negativo para vermelho, né? E agora eu vou na Microsoft, que tem um período aqui positivo, e agora mudar para o positivo. Se você perceber, a partir do momento em que a gente seleciona algo que retorne ou um ou outro, aqui, ó, na legenda de cores, vai aparecer somente a medida que está trazendo resultado, né? Nesse momento, o John Johnson, como é negativo, se eu clicar aqui agora, ó, vai aparecer o negativo aqui para mim na legenda. E a Microsoft é positivo, vai aparecer o positivo. E de resto é só configuração, né? Aqui é só você desativar as legendas, desativar o título e assim vai. Aqui a gente não vai entrar nessa parte de design. É só um macete de como deixar o teu gráfico de área com a cor condicionada a um resultado. Se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E é isso, até a próxima. Valeu!